Bom, se você chegou até esse vídeo é porque você está querendo saber mais informações sobre o Renault Captur. O que eu posso te adiantar é que esse carro aqui pode ser uma surpresa para muita gente. Fica aí que eu vou te explicar o porquê. Tá curioso para conhecer o Captur? Então já deixe um like aí, inscreva-se também no canal e ative o sininho das notificações. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou começar te apresentando o Renault Captur. Esse aqui é o Captur na versão Intense. Então a gente pode notar aqui, primeiramente, um farol de dupla parábola, e uma coisa que chama bastante atenção são os LEDs diurnos aqui envolvendo o farol de neblina. Aqui na dianteira a gente ainda tem esse aplique em prata na parte inferior do para-choque. Aqui juntinho dos faróis tem essa grade nesse preto brilhante aqui, que vai de um farol até o outro com a marca, o losango característico da Renault aqui no centro da grade. Mas aqui na dianteira tem algo que é o verdadeiro trunfo desse modelo aqui da Renault. Eu vou te mostrar agora. Tá aqui, ó, debaixo do capô. Eu tô falando do motor 1.3 TCE, motor 1.3 turbo, tem 170 cavalos rodando no etanol e 162 na gasolina, e para os dois combustíveis o torque é de 27,5 kgfm, números muito bons e também muito parecidos com os do motor 1.3 Firefly, usado na Fiat Toro e também no Jeep Compass. Completa o casamento com esse motor aqui uma transmissão do tipo CVT, que simula 8 velocidades. E eu tenho também a opção dos modos manual aqui. Eu posso jogar para a esquerda e aumentar e diminuir as marchas conforme eu quiser. Quer ver o resultado disso? Em relação ao motor, eu achei a resposta dele muito boa mesmo. Sem dúvidas, o motor turbo deixou o Captur muito mais esperto que antes. Alguns podem até estranhar o comportamento dele com o câmbio CVT, que acaba deixando a pisada no acelerador com uma resposta mais lenta. Mas o conjunto é interessante e fica com nota 9,5. Dirigindo o SUV da Renault também é possível notar várias outras boas qualidades além do motor, como por exemplo a direção elétrica. Ela é leve em baixas velocidades e tem o peso certo nas mais altas. O modelo também tem câmera de ré e sensores de estacionamento que ajudam na hora das manobras. O volante ele é forrado em couro, um volante bonito com várias funções. Aqui eu consigo controlar computador de bordo e também cruise control e limitador de velocidade. Inclusive eu consigo regulá-lo em altura e também em profundidade, o que me ajuda a encontrar a posição de dirigir mais confortável. Outra coisa também que eu notei aqui foi aquela função um toque na seta. Ela pisca apenas 3 vezes e eu falo isso em várias avaliações aqui, praticamente todas as avaliações eu falo. Para mim o ideal 5 vezes, mas esse ponto de observação aí no Renault Captur. Os faróis têm lâmpadas halógenas, mas o neblina é em LED, uma atenção para combinar com as luzes diurnas. Se fosse tudo em LED, a iluminação que é boa ficaria ainda melhor. O que chamou atenção foram os freios traseiros a tambor. Poderiam ser a disco como na dianteira. Ajudariam a parar melhor o Captur com seus 1.376 kg. A suspensão é voltada bem mais para o conforto. Filtra bem as irregularidades, mas inclina em curvas feitas com uma velocidade um pouquinho maior. Por aqui a nota do Renault é 9. Agora em relação ao conforto, eu analiso duas coisas, dois extremos. Uma como um ponto positivo e outra como um ponto negativo. Como ponto positivo, a gente começa falando do isolamento acústico, que realmente é bastante eficiente, né? Deixa bastante confortável aqui, isola bastante a questão do barulho do vento, dos outros carros também, do trânsito em geral. Agora, como ponto negativo, tá aqui o ar-condicionado. Ele tem a função automática, mas eu achei que ele demorou bastante para gelar a cabine. E olha que os dias aqui em Brasília realmente não andam quentes, né? Eles andam agora a temperatura mais amena, máxima de 27, 28 graus, exagerando nessa época de meio de ano aqui em Brasília. Então eu acreditei que a eficiência do ar-condicionado seria melhor. Agora, se fosse da minha cidade, lá em Natal, olha, quem fosse dentro do Captur com certeza ia passar calor. O que você gostou nele? Hoje é confortável,
de rebater o retrovisor, achei muito bacana. Pra mim ia ser uma coisa assim, muito legal. Os bancos também são muito confortáveis, tanto os dianteiros quanto o traseiro. A suspensão, como a gente falou antes, ajuda bastante priorizando o conforto. A nota por aqui é 9. Aqui na lateral, duas coisas chamam a atenção logo de cara no visual do Captur. As rodas aro 17 calçadas com pneus 215/60 e também o teto flutuante que dá um visual bastante único ao modelo. Além disso, outro elemento que conversa com o teto flutuante é a capa do retrovisor em preto brilhante, mesmo tom aqui da parte superior da carroceria. Bom, aqui no interior do Captur, duas coisas que a gente nota logo de cara são os bancos em couro, que aliás tem um acabamento realmente muito bom. O couro utilizado aqui é de boa qualidade e também tem boas costuras, né? Que dão um toque especial ao visual dos bancos. São dois tipos de couro, um mais tradicional e outro com aspecto mais furadinho, principalmente aqui nas laterais do encosto e também do assento. Aqui na parte inferior a gente ainda tem alguns controles, como por exemplo o modo econômico, em que o modelo limita aí a questão de giros para priorizar de fato a economia de combustível, e também o botão de ligar e desligar o motor. Outra coisa que me chamou a atenção, mas eu achei super bacana, foi a questão dessa parte superior do acabamento. As colunas e o teto tem o tom em preto, um tom escurecido que para mim eu gosto bastante. O quadro de instrumentos, ele traz uma solução bastante interessante. Você tem o contagiros analógico na esquerda, o velocímetro ele fica no centro e é digital, e do outro lado em analógico também eu tenho um nível de combustível, né? E acima do velocímetro eu tenho também os elementos aí do computador de bordo, como odômetro total e parcial, consumo, velocidade média, enfim, todas essas informações. Mas particularmente o que mais me incomoda aqui é a quantidade de plásticos espalhados aqui. A gente tem plástico nessa parte superior do painel, né? Por mais que essa parte aqui tenha um material emborrachado, o que predomina de fato é plástico aqui dentro. Isso tanto nas portas quanto aqui no painel. O centro do painel, aliás, tem um black piano aqui, é um acabamento até bonito, mas ele junta muita poeira e também é muito fácil de arranhar. Alguns elementos aqui que me causaram até estranhamento em um carro desse tamanho são os controles do ar-condicionado automático, que são os mesmos utilizados no Renault Sandero. Poxa, a Renault poderia ter cuidado um pouquinho melhor dessa parte aqui do painel, dado mais personalidade ao modelo. Na porta a gente tem plástico predominante, mas tecido aqui no acabamento e um couro aqui no encosto de braço, logo abaixo desse acabamento em black piano, aqui onde eu puxo a porta, aí também tem os comandos dos vidros elétricos e dos retrovisores elétricos. Os encaixes poderiam ser melhores e a Renault poderia ter caprichado mais por aqui. A nota em acabamento é apenas 7,5. Bom, o espelhamento eu fiz por cabo porque sem fio não rolou, e o chato é que fica esse cabo pendurado aqui, olha, realmente fica nada prático se você tiver um cabo curto, como esse aqui que eu uso no iPhone, então acaba ficando o celular pendurado aqui do jeito que ficou. Realmente não é uma boa, mas pelo menos aqui reproduz de uma forma bastante rápida. Faltou espelhamento sem fio e também um carregador por indução. Os controles da central multimídia continuam em uma haste atrás do volante. O Renault ficou para trás disso e por aqui a nota em conectividade é apenas 8. Bom, chegando aqui atrás, que eu posso te dizer que eu esperava bem mais do espaço interno do Renault Captur. O banco dianteiro ele foi ajustado para mim e eu tenho aqui 5 dedos do meu joelho até o banco dianteiro. Essa distância é exatamente a mesma das minhas canelas. O terceiro ocupante vai ter um pouquinho de trabalho aqui para passar o pé, viu? Esse acabamento aqui do console central acaba vindo para frente, né? Então vai exigir um certo malabarismo aqui para passar o pé, você vai precisar dobrar o pé e ainda vai ficar com os joelhos bastante flexionados. O ideal mesmo seria puxar aqui as pernas para os lados e acabar disputando o espaço com quem vai do lado. Realmente acho que a Renault poderia ter mandado um pouquinho melhor, principalmente por causa de um atributo especial. É por conta do entre-eixos de 2,67 m aqui do Renault Captur. O entre-eixos, o centro dessa roda até o centro dessa roda dianteira aqui. Então tudo que está aqui entre esses 2,67 m é aproveitado.
aqui no interior para dar o espaço que você acabou de ver aí na avaliação. O Creta tem entre eixos menor, mas espaço melhor ali no banco traseiro. E espaço interno, o Renault fica com 8,5. Bom, e chegando aqui na traseira, uma das coisas que chama atenção, sem dúvidas, são as lanternas que começam na lateral e vêm aqui até a tampa do porta-malas. Aqui no centro a gente vê a identificação do modelo, a marca da Renault, e aqui no cantinho inferior da tampa do porta-malas a gente vê a nomenclatura TCE, que designa aí o motor 1.3 turbo que a gente já falou. Também chama atenção o para-choques aqui, grande parte dele aqui na traseira em preto, com dois elementos aqui, um elemento cromado e outro prateado na parte inferior da peça. Bom, e aqui ainda na traseira a gente também pode falar do porta-malas do Captur, que aliás são 437 litros, como você pode ver, cabe bastante bagagem, dá para levar família grande para viajar numa boa, e inclusive é maior que o do Creta, um dos rivais aí do segmento dos SUV. Por mais que não se iguale aos 475 litros do irmão Duster, o Captur vai bem em capacidade de carga, maior que quase todos os concorrentes, e ganha nota 10. E uma das questões que ajuda justamente no consumo é o funcionamento do start-stop, que para o funcionamento do motor quando eu paro o carro. E aí, se eu precisar voltar a funcionar o motor, só dou aquela soltadinha esperta aqui no pedal do freio e pronto. O motor dispara, volta a funcionar. É uma função que te ajuda bastante, principalmente na questão de consumo, no trânsito na cidade, naquele anda e para do trânsito. Mas em alguns momentos, isso aí realmente pode te incomodar. Tem gente que não gosta, que já vem aqui, já aperta o botão aqui e já desativa a função, que foi o que eu acabei de fazer. Outra função que pode te ajudar a economizar combustível é o Cruise Control. Eu ativo e desativo tudo aqui pelo volante. Eu aperto o botão aqui inferior da esquerda e aí ele já ativa a função. Em seguida, eu seto a velocidade, posso aumentar por aqui ou então diminuir por aqui também. E aí o carro mantém a velocidade. Para desativar a função, é só dar aquela pisadinha no freio que ele já desarma. E agora um dos principais segredos do Captur, que é o consumo. Segundo o programa de etiquetagem do Inmetro no etanol, o SUV da Renault faz médias de 7,7 na cidade e 8,2 na estrada. A nossa média foi de 9,4 na cidade, mas aí vale uma observação. Essa avaliação foi feita em Brasília, uma cidade plana de vias largas, trânsito rápido e que em algumas situações permite que você ande por muito tempo na mesma velocidade sem nem precisar parar. Realmente ela foge do padrão. Na gasolina, o SUV da Renault alcança 10,9 por litro na cidade e 11,6 na estrada, segundo o Inmetro. Por isso fica com nota 9 em consumo. O Captur evoluiu muito com o motor TCE, mas falta atenção da Renault nos pequenos detalhes. A nota final dele é 8,8. Se você gostou dessa avaliação, deixa um like aqui embaixo, qualifique esse vídeo, que é muito importante. Quer ver mais avaliações, comparativos? É só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Eu te encontro no próximo vídeo.